Caponeiro, eu sou oncologista clínico do Hospital Irmão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo e estou aqui com vocês em mais esse vídeo do programa Observatório em Movimento, uma iniciativa do Observatório do Terceiro Setor. A gente tem falado sobre a importância da prevenção do câncer nesse momento de pandemia. A gente tem visto que muitas pessoas têm relegado os seus cuidados de saúde para uma época mais posterior e isso tem tido grande impacto nos diagnósticos que estão sendo feitos mais tardiamente com doença avançada. Um desses fatores importantes que a gente precisa lembrar é o carcinoma coloretal, né? O câncer de intestino e de reto, ele é o terceiro mais comum depois de mama e próstata. Se você juntar os casos em homens e mulheres, vai ser a terceira neoplasia mais comum em termos de incidência, né? E a importância disso é que ele pode ser rastreado, pode ser prevenido com alterações de dieta, uma dieta mais saudável, com mais fibras, menos conservantes, menos carne vermelha, tem um papel importante na redução do risco, então hábitos alimentares são fundamentais. A gente tem uma colega cirurgiã que diz que dar algodão doce colorido para criança é um crime, né, porque os corantes têm associação também com câncer de intestino, então que a gente deveria fazer uma alimentação mais saudável. Então, claro, tem uma forma de prevenção, mas essa forma de prevenção primária para evitar a neoplasia precisa começar muito cedo. A gente sabe que algumas famílias têm alterações genéticas de risco, então existe a síndrome de Lynch, existe a polipose não familiar do cólon, a polipose familiar do cólon, existem várias alterações que predispõem ao câncer de cólon, inclusive aquelas doenças inflamatórias intestinais, a retocolite, a doença de Crohn, o processo inflamatório crônico também predispõe ao câncer de cólon. Se a gente não faz a prevenção com a dieta, o que é recomendado? Isso é também interessante, porque o ano passado a Associação Americana de Oncologia, a Associação Americana de Câncer, reduziu a idade para iniciar o rastreamento. Antigamente ela começava aos 50 anos, e agora eles recomendam que a gente comece aos 45 anos. Como é que a gente faz isso? Um teste fácil para fazer, principalmente a nível populacional, é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas é um exame ruim, porque apesar de ser barato e inócuo, ele dá uma taxa muito alta de falsos positivos, porque qualquer sangue na dieta, se você comer um bife mal passado, tomar uma vitamina que tenha ferro, tiver lesões na boca, tiver esofagite, gastrite, qualquer sangramento vai dar positivo, o exame vai implicar numa colonoscopia. Então ele é fácil de fazer, o custo é mais baixo, mas ele tem uma baixa especificidade, né? Ou seja, ele dá muito falso positivo. Então o exame que a gente não dispensa é o exame da colonoscopia, que para quem não tem história familiar, não tem ações genômicas de risco, a ideia é começar então agora aos 45 anos, que a gente faça uma colonoscopia. Se ela vier absolutamente normal, a gente repete essa colonoscopia a cada 5 anos, ou seja, nada de exorbitante, nada de muito complicado. Não é um exame que é ruim, não, o exame é muito simples, muito fácil de fazer, é consideração, o paciente nem sente que o exame foi feito. O que as pessoas reclamam é que a gente precisa estar com o cólon limpo. Então, o preparo intestinal para o exame tem que ser muito bem feito, porque se você tiver fezes no intestino, o exame não vai adiantar absolutamente nada, você vai sofrer à toa, né? A vantagem da colonoscopia, mais importante, é que além de fazer o diagnóstico precoce de lesões superficiais e que podem ser curadas às vezes, até pela própria endoscopia, sem nem precisar de cirurgia, ou se precisar de cirurgia, com uma chance pequena de precisar de quimioterapia, é que ela pode achar essas lesões precoces e mais do que isso, pode achar lesões precursoras. Diferente de outros órgãos como mama ou estômago, que a gente às vezes não acha uma lesão pré-neoplásica, do cólon, frequentemente, a gente pode encontrar um pólipo. Esse pólipo vai crescer, aumentar de tamanho, quanto maior ele é, mais suspeito ele é. Ele vai sofrer um processo de displasia e de degeneração, e esse pólipo degenerado normalmente é o que dá origem a um adenocarcinoma de cólon, o tumor mais comum do intestino. Se a gente remove esses pólipos ainda pequenininhos, ainda benignos, a gente não só está fazendo o diagnóstico precoce, mas está fazendo também prevenção primária por retirar lesões precursoras. Se você acha um pólipo e retira o pólipo, o ideal é que se repita a colonoscopia 1 ano depois, para ver se não apareceram outros pólipos, se aquele pólipo que você tirou não recidivou.
Então lembrar que é o terceiro câncer mais comum, né? A dieta e os hábitos de vida têm um papel importante na incidência, fazer uma avaliação da história familiar e eventualmente um teste genético para saber qual é o seu risco, e refazer as coloscopias regularmente, e agora começando então a recomendação oficial é a partir dos 45 anos de idade. No Brasil a gente sabe que isso é difícil, 80% da população depende do SUS e o SUS não faz coloscopia de rotina para rastreamento na população assintomática. É um exame relativamente caro, precisa de preparo, precisa de um médico especialista em coloscopia, precisa de um aparelho especial, não dá para fazer em massa, muitas por dia, hoje consegue fazer mamografia, então a gente tem muitas dificuldades no rastreamento e por isso ele continua sendo ainda um grande vilão. A gente acha muitos pacientes já com doença avançada e que vão precisar de quimioterapia depois da cirurgia, ou até um grupo relativo grande de pacientes que têm já metástases hepáticas ao diagnóstico. Desses, alguns podem ser curados, mas a maior parte deles perdeu a chance de ser curado de uma doença que leva até 10 anos da sua fase inicial até a sua fase mais avançada. Então tem um longo período de tempo que a gente pode fazer o diagnóstico precoce. As pessoas têm dúvida agora por causa da pandemia se devem fazer o exame ou não, né, porque é um exame considerado relativamente invasivo, mas vale a pena lembrar que os hospitais criaram ambientes seguros, eles estão fazendo menos exames porque a sala é preparada de um paciente para o outro, a gente faz uma limpeza mais radical entre um paciente e outro, o paciente fica isolado para fazer o exame, então é um procedimento que tem sido considerado seguro. Aqui no hospital a gente não tem nenhum relato de pacientes que pegou Covid fazendo endoscopia ou colonoscopia. Então isso não é motivo para adiar seus exames, então quem estiver na época de fazer, faça os seus exames de prevenção para câncer em geral e em particular para o câncer de cólon. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.